Você já teve um sonho tão estranho, tão vívido, que acordou com a sensação de que ele queria te dizer alguma coisa? Como se existisse um significado escondido ali, mas que escapava por entre os dedos. Há pessoas que sonham com lugares que nunca viram, outras com pessoas que já morreram, e há ainda aquelas que acordam chorando sem saber por quê. Parece coisa da mente, mas e se não for só isso? E se enquanto você dorme, algo estiver tentando te avisar? E se seus sonhos forem uma linguagem secreta, usada por Deus para te alertar, corrigir ou até consolar? Milhares de pessoas relatam experiências oníricas com revelações, presságios e encontros espirituais. Mas a maioria ignora. E é aí que mora o perigo. Porque às vezes o que parece apenas um devaneio noturno é na verdade uma resposta que você pediu durante o dia. Não sai agora. Porque nos próximos minutos você vai entender como seus sonhos podem conter mensagens do céu e porque ignorá-los pode estar te custando mais caro do que imagina. Já deixa seu like se isso já aconteceu com você e ativa o sininho porque a revelação mais forte vem no final. Enquanto o corpo descansa, a alma fala. Durante o sono, principalmente na fase REM, o cérebro permanece em atividade intensa. É nesse momento que cenas desconexas começam a surgir. Sentimentos se misturam com imagens e símbolos misteriosos ganham forma. A ciência chama isso de processamento inconsciente. A Bíblia chama de linguagem do espírito. José sonhou com sua futura grandeza quando ainda era rejeitado pelos irmãos. Nabucodonosor teve visões do futuro do mundo enquanto dormia em sua cama. E Deus usou os sonhos de forma clara para falar com Maria, José, Daniel e tantos outros. Isso não foi apenas no passado. Deus continua usando os sonhos como uma de suas vozes silenciosas. Mas essa linguagem não é gritada. Ela é sutil, simbólica e exige discernimento espiritual para ser compreendida. A maioria ignora, porque parece estranho, fora do comum. Mas quem aprende a ouvir essa linguagem ganha acesso a instruções e revelações que mudam destinos. Talvez o que você pediu a Deus em lágrimas, Ele já respondeu. Mas você estava dormindo quando a resposta chegou. Segura firme. Porque no próximo bloco eu vou te mostrar como reconhecer quando um sonho é apenas do seu cérebro e quando ele vem direto do trono de Deus. Existem sonhos que esquecemos em segundos, mas há outros que grudam na alma. Você acorda e aquela imagem ainda está viva, pulsando, mexendo com você. Isso é um dos primeiros sinais de que talvez não foi só o seu cérebro trabalhando. Foi o céu tentando se comunicar. Quando Deus fala através de sonhos, há uma marca, a clareza espiritual. Não é sobre entender cada detalhe, é sobre sentir que aquilo carrega um peso, um chamado à atenção, um toque no espírito. Outro sinal é a repetição. Na Bíblia, Deus falou 2 vezes com Faraó para confirmar a origem divina do que seria revelado. Se você sonha com o mesmo lugar, pessoa ou situação várias vezes, isso não é acaso, é convocação. E ainda há os sonhos que vêm após orações intensas, ou nos períodos de grande angústia ou decisões. Quando sua alma está vulnerável, Deus aproveita o silêncio da madrugada para trazer luz. E o mais impactante, muitas vezes você sonha com algo que ainda vai acontecer. E quando acontece, você lembra. Não porque você é vidente, mas porque o Espírito Santo já estava te preparando. Os sonhos são códigos espirituais, mas só quem está sensível consegue decifrar. Se algo disso já aconteceu com você, escreve nos comentários. Eu já sonhei com algo assim. Ignorar um sonho espiritual é como desligar o telefone no meio da ligação com o céu. Há momentos em que Deus escolhe não falar através de pregadores, nem de louvores, nem mesmo pela palavra lida, mas sim através de uma imagem silenciosa, de um cenário noturno que parece estranho, mas carrega uma direção divina.
E quando não levamos isso a sério, podemos perder livramentos, revelações e até destinos inteiros. Lembra de José, pai terreno de Jesus? Se ele não tivesse obedecido o sonho enviado por Deus, Jesus teria morrido ainda bebê nas mãos de Herodes. E você? Quantas respostas você pediu em oração, chorando, implorando por uma saída? E será que, quando a resposta veio, num sonho simples, misterioso, você não acordou e apenas pensou: "Ah, foi só coisa da minha cabeça"? Cuidado! O céu fala, mas nem sempre repete. Há avisos que, se não forem ouvidos na hora certa, se perdem para sempre. E há sonhos que, se forem ignorados, se tornam pesadelos em vida. Porque Deus não obriga, Ele alerta. E depois entrega a colheita conforme o que cada um decide semear. Se seus sonhos têm sido intensos ultimamente, talvez não seja só sobre seu sono. Talvez seja sobre o seu chamado. No próximo bloco, eu vou te mostrar como interpretar os símbolos dos seus sonhos e como isso pode mudar completamente sua forma de ouvir Deus. Nem todo sonho é literal. Deus é especialista em falar por enigmas e símbolos. Ele usou isso com Daniel, com José do Egito, com Ezequiel, e ele continua usando até hoje. Sonhar com água, por exemplo, pode representar emoções, limpeza espiritual ou até tribulações. Sonhar com escadas pode significar elevação, crescimento espiritual ou a busca por algo maior. Sonhar com portas se abrindo pode ser Deus mostrando oportunidades. Mas como saber se aquilo é só imaginação ou se é uma revelação? A chave está na sensibilidade espiritual. Comece anotando seus sonhos logo ao acordar, mesmo os detalhes que parecem bobos. Depois, ore sobre eles. Peça discernimento ao Espírito Santo. Deus não fala por acaso, Ele fala com propósito. E muitas vezes Ele repete símbolos como fez com os profetas. Um símbolo recorrente pode estar apontando para algo que você precisa mudar, aceitar ou confrontar. E lembre-se, a Bíblia é o melhor dicionário de sonhos espirituais. Muitas imagens que você vê dormindo já aparecem nas Escrituras, com interpretações claras. Quando você estuda a palavra e se conecta com o céu, você começa a ver que o que parecia apenas um sonho era Deus te preparando para algo muito maior. Já deixa nos comentários qual foi o símbolo mais estranho ou marcante que você viu em sonho. Talvez seja o começo da resposta que você tanto buscou. Existem sonhos que não são apenas sonhos, são começos, direções, alertas. E o que você faz depois de acordar pode definir todo o rumo da sua vida. Uma mulher me contou que, durante meses, sonhava com uma ponte quebrada. Ela não entendia o motivo, até que um dia sentiu de orar antes de sair de casa. Naquela manhã, evitou um caminho comum e horas depois soube que a ponte daquela estrada havia caído num acidente trágico. Coincidência ou aviso divino? Outro testemunho é de um jovem que sonhou 3 noites seguidas que estava trancado em um quarto escuro. Ele ignorou. No mês seguinte, caiu numa depressão profunda. Somente quando voltou ao seu diário de sonhos, percebeu que Deus já o havia alertado sobre o que viria, mas ele não deu ouvidos. E talvez o seu caso seja semelhante. Você anda tendo sonhos repetitivos, estranhos, desconfortáveis, mas os deixa de lado, como se fossem apenas confusão. Mas e se forem o mapa da sua próxima virada? E se Deus estiver escrevendo todas as noites páginas do seu livramento? Não espere perder para perceber, porque quando Deus fala, até o silêncio dele grita. Já se inscreve no canal agora e compartilha esse vídeo com alguém que está tendo sonhos estranhos. Pode ser que essa mensagem seja o aviso que a alma dela estava implorando para ouvir. Essa talvez seja a pergunta mais importante. Como saber de onde veio o sonho que eu tive? Porque nem todo sonho é profético.
Alguns são apenas reflexo do que vivemos, da ansiedade, do medo, do que assistimos antes de dormir. Esses são sonhos da alma. Outros são semeados pelo inimigo, tentando gerar confusão, opressão ou até paralisar sua fé. Eles geralmente vêm com medo, desespero e sensação de peso espiritual. São pesadelos que, em vez de trazer direção, te deixam mais perdido. Mas há também os sonhos que vêm do alto, e eles sempre carregam marcas. Mesmo quando são confrontadores, trazem paz depois. Mesmo quando são duros, despertam arrependimento, não condenação. Um sonho de Deus não te deixa em desespero. Ele te convida a se alinhar com a vontade dele. E há uma chave poderosa para discernir isso. Compare com a palavra. Deus nunca vai te mostrar algo em sonho que contradiz as Escrituras. E nunca vai usar o medo como ferramenta de manipulação. O Espírito Santo revela, consola e guia. O inimigo acusa, perturba e engana. Então ore, peça sabedoria e teste os espíritos. Porque até nos sonhos, há batalha espiritual. Se esse conteúdo está te ajudando, comenta, fala comigo, Senhor, e fica até o fim, porque no último bloco vamos orar juntos por revelação e proteção espiritual. A forma como você termina o seu dia molda o que você vai sonhar à noite. Muitos dormem com o celular na mão, assistindo vídeos que alimentam medo, sensualidade ou confusão. E depois se perguntam por que os sonhos são tão distantes de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus fala em sonhos e visões da noite. Jó 33:15. E se você deseja ouvir essa voz, precisa preparar o ambiente e o coração. Comece desligando o que te distrai. Leia um salmo em voz alta. Coloque um louvor suave. Ore pedindo que Deus fale com você. Dedique seus pensamentos a Ele antes de fechar os olhos. É nesse momento que o Espírito se conecta com o Eterno. Uma simples oração pode mudar o clima do seu quarto. E o que seria apenas mais uma noite pode se tornar um encontro sobrenatural. Muitos que aplicaram isso relatam ter sonhos mais nítidos, mais claros e cheios de paz. Outros dizem que sentem como se estivessem sendo visitados. Não por medo, mas por consolo. Quando você entrega suas noites a Deus, Ele começa a usar seus sonhos como cartas abertas. Mas tudo começa com um gesto. Escolher terminar o dia com o céu, não com o mundo. Já compartilha esse vídeo com alguém que sofre com pesadelos ou quer ouvir mais a voz de Deus. Esse conteúdo pode mudar a forma como ela dorme e como ela acorda. Você já sonhou mais de uma vez com o mesmo lugar, a mesma pessoa ou a mesma situação? Como se a cena voltasse noite após noite, com pequenas variações, mas sempre com o mesmo clima, a mesma sensação. Isso não é acaso. Quando Deus repete um sonho, é porque a mensagem ainda não foi compreendida ou porque está prestes a se cumprir. Foi assim com Faraó no Egito. Ele teve 2 sonhos parecidos e José disse: isso é porque Deus decidiu que vai acontecer e logo. A repetição é a assinatura da urgência espiritual. Às vezes é um alerta, algo que você está ignorando. Outras vezes é uma confirmação. Deus reforçando algo que Ele quer que você creia, aceite ou faça. Ignorar esses padrões é como silenciar um alarme no meio da madrugada. Pode até parecer incômodo, mas está te avisando que algo está para mudar. Talvez o mesmo sonho que você teve ontem volte hoje, e se voltar, não trate como coincidência. Anote, ore, pergunte ao Senhor o que Ele quer te mostrar. Porque o céu só insiste quando é algo importante demais para ser ignorado. Já marca aqui alguém que vive dizendo: sonhei isso de novo. Talvez essa repetição seja o grito silencioso que Deus quer que ela escute. Chegamos até aqui. E agora você talvez perceba que Deus já tem falado com você há muito mais tempo do que imagina. Mas a pergunta é:
Você tem escutado talvez aquela sensação estranha ao acordar, aquela imagem que não sai da sua mente, aquele sonho que voltou 3, 4, 5 vezes. Nada disso é por acaso. O céu fala enquanto a terra dorme. Deus fala enquanto o mundo silencia. Mas só ouve quem está disposto a prestar atenção. Hoje você entendeu que seus sonhos podem ser respostas, correções, livramentos ou até convites para algo maior. E se você quer começar a discernir com clareza tudo isso, a primeira coisa que precisa fazer é se render. Renda seus pensamentos, seus medos, sua mente e suas noites a Deus. Porque quando você entrega até seus sonhos ao Senhor, Ele começa a escrever histórias que nem você seria capaz de imaginar. Agora feche os olhos, onde quer que esteja, e ore comigo. Senhor, nesta hora eu entrego meus pensamentos, meus medos e até os meus sonhos em Tuas mãos. Se há algo que o Senhor quer me revelar, fala comigo. Dá-me discernimento, guarda minha mente das mentiras do inimigo. Me visita enquanto eu durmo, que a Tua voz seja clara e a Tua presença constante, até mesmo nos meus sonhos. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: eu recebo. Isso ativa profeticamente o que Deus já começou a revelar. E não se esqueça, se inscreva agora no canal, ouça essa voz e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender que Deus ainda fala, até mesmo enquanto dorme.